sentar. Abra sua Bíblia, por gentileza, está em 2 Timóteo, capítulo 1, vamos dar continuidade à exposição nessa carta. Última epístola do apóstolo Paulo. E hoje o tema do nosso sermão é crente sem vergonha. 2 Timóteo 1, de 8 a 10, a palavra do nosso Senhor diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Você se considera uma pessoa tímida? Você tem vergonha de quê? Você sabia que Deus chama você a ser um sem vergonha? Num bom sentido do termo, né? Muitas pessoas têm muita timidez. Eu não sei você, mas tem pessoas que têm medo até da sombra, né? Não fala com ninguém, tem medo de ser julgado pelos outros. Isso acontece muito nos adolescentes. Acho que todos nós aqui que já passamos pela adolescência, de alguma forma, passamos por essa fase aí de timidez, de vergonha. Eu era muito vergonhoso, muito tímido. Como quando você tinha uma espinha na cara, tinha vergonha de ir na escola, porque eu sabia que meus colegas iam ficar zombando de mim. E aí, cara, tá com chifre aí na testa e vê aquelas piadinhas sem graça que todo mundo faz. Medo de ser chamado a atenção, medo de se aproximar de uma garota, né? Quantos são assim? E as mulheres estão sofrendo com isso na igreja também, né? Porque cheio de mulher crente, bonita, trabalhadora, estudiosa, e fica esperando que os meninos aí tomem alguma iniciativa, e os homens de Deus parecem tão cheios de vergonha, e fica, e se ela não gostar de mim? Se não gostar, não gostou, cara. Tu leva um não e pronto, e parte para outra, e a vida segue, né? Eu estou falando isso agora, mas eu já fui tímido assim também. E às vezes a gente vai criando, né, subterfúgios para tentar vencer a timidez. Eu mesmo, na minha época de escola, eu era muito tímido também, acredite, pode acreditar. Para chegar perto de uma menina em alguma festa, olha, eu tinha que beber um pouquinho, né, para quebrar aquela timidez. Eu já fiz aula de canto, eu participei de coral para tentar quebrar a timidez, de poder me apresentar a um auditório. Eu participei de noite de poesia, eu já fiz muita coisa para tentar quebrar a minha timidez. E hoje, quando eu vejo alguma pessoa muito tímida, eu falo, eu sei o que é isso. E pode acreditar que ainda hoje, de vez em quando, eu luto com isso. Em algum contexto, em algum momento, eu tenho que lidar com questões do meu coração que, às vezes, me levam, me forçam a ter medo, a ser tímido mesmo. E eu acho que já falei isso aqui. Às vezes as pessoas chegam para o pregador e dizem, é muito bom esse nervosismo, esse medo, porque isso leva você a depender de Deus. Eu disse, olha, o problema não é quando você sobe com medo ou com temor por causa da responsabilidade. O problema é quando você sobe no púlpito com medo de não ser aprovado pelos homens, e a sua timidez e a sua vergonha está muito relacionada ao julgamento das pessoas e não ao julgamento do próprio Senhor. E isso é um problema. John Stott disse que todos nós somos muito mais sensíveis à opinião pública do que pensamos e tendemos a dobrar-nos facilmente à pressão dela, tal como palmeiras agitadas pelo vento. Paulo, no nosso texto, ele diz para Timóteo ser um pastor sem vergonha. Não te envergonhes, portanto. Esse, portanto, nos leva à mensagem do domingo passado e do domingo retrasado. Uma vez que Timóteo, de fato, teve uma influência externa da sua mãe e da sua avó, também do apóstolo Paulo, e uma influência interna que o salvou e o chamou e fez dele um verdadeiro e genuíno filho espiritual, esse homem deveria acender a chama do dom de Deus que estava nele, uma vez que Deus não tinha dado a Timóteo, e não deu a mim nem a você, um espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, disso. Seja um crente sem vergonha. Meus irmãos, ter que dar testemunho a respeito de alguém ou de algo não é algo tão simples assim quanto parece. Dependendo da situação, aquele que está testemunhando, a testemunha pode sofrer ameaças e correr perigo, inclusive de morte. Quantos já não foram assassinados por não ter que testemunhar ou porque tem que testemunhar contra alguém? Se em alguns momentos nós nos calamos, inclusive com medo de perdermos a amizade ou sermos julgados por outras pessoas, ou até mesmo mantermos aquela paz, quanto mais para preservarmos a nossa vida. Timóteo, então, é exortado a não ter vergonha, a não se entregar ao medo e a não colocar a sua segurança pessoal acima da sua própria vocação, acima do dom de Deus que estava nele. Ele pode ser jovem, frágil, tímido, fraco, pode evitar as tarefas para as quais Deus o havia chamado, mas Deus o moldou e também o capacitou para o ministério. E por isso ele não deveria ter vergonha e nem medo de exercê-lo. Meus irmãos, Deus não chama pessoas extremamente capacitadas, Ele capacita todos aqueles que Ele chama. E nós precisamos sempre agir na dependência de Deus e no poder que Ele dá. Ninguém aqui é capaz de fazer coisa alguma, senão por meio da força que Deus dá. A minha suficiência e a sua suficiência sempre deve vir de Jesus Cristo. Na Éfeso do século I, o epicentro ocidental da filosofia grega, a ideia de ressurreição seria muito mais vergonhosa do que a própria morte na cruz. Para a forma de pensar grega, influenciada por Platão, em que toda matéria tangível é detestada, por isso, na mente grega, a ressurreição, a reunião da mente com o corpo, seria um absurdo. A gente vê isso em Atos 17, versículo 30 a 32. Estava muito mais como uma maldição e era o encarceramento repetido. Por quê? Perguntavam eles. Alguém ia querer isso. E de todo jeito, o apóstolo Paulo encoraja Timóteo a proclamar a verdade da promessa de Cristo com ousadia e pregar a desgraça da cruz e o absurdo da ressurreição, sem vergonha de encarar a audiência de todos em Éfeso, incluindo os escarnecedores doutores de filosofia. Às vezes a gente é chamado a pregar para pessoas completamente céticas, que pensam totalmente contrário à nossa fé e defendem costumes, valores e pensamentos tão contrários ao nosso, que abrir a boca para essas pessoas pode fazer de mim e de você pessoas tolas. Mas a verdade é que nós não somos tolos. O nosso Cristo crucificado não é um burro, um jumento, que foi pendurado na cruz como já foi desenhado. Não, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E nós cremos e anunciamos que, de fato, Deus se fez homem e morreu numa cruz em nosso lugar, derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados, mas ressuscitou também ao terceiro dia. Vive para sempre e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Essa é a mensagem do Evangelho e nós não devemos ter nenhum tipo de vergonha dessa mensagem. Como a sua timidez, a sua vergonha, o teu medo te impedem de obedecer ao Senhor. Como falei no domingo passado, meus irmãos, nem todo medo é pecaminoso. Alguém chega atrás de nós, dá um susto, a gente pula. Normal, reação extremamente normal. O problema é quando o meu medo me paralisa, quando o seu medo lhe paralisa e faz com que eu e você pequemos contra o Senhor, não fazendo aquilo que Ele espera de nós. Aí é um problema. Aí é um problema, aí é pecado. Você tem buscado mais a aprovação dos homens do que de Deus? Você luta com essa questão de agradar os homens? Eu não tenho dúvida que sim, mas isso tem paralisado você. Todos nós, em algum momento, em alguma circunstância, vamos lutar com essa tendência nossa de querermos a aprovação das pessoas. E deixa eu te falar, isso também não tem problema. Eu quero agradar minha esposa o tempo inteiro, quero agradar os meus filhos, eu quero agradar pessoas que eu amo. Querer agradar as pessoas não é um problema. O problema é quando eu busco a aprovação dos homens e procurar agradar os homens mais do que querer agradar a Deus. Se nós quisermos agradar os homens mais do que a Deus, nós não somos servos de Cristo.
E eu quero acreditar que todos nós que estamos em Cristo e confessamos a Cristo temos o privilégio e, ao mesmo tempo, o dever de agradá-lo. Será que o seu bem-estar, o seu desejo por paz é maior do que o seu desejo de ser agradável ao nosso Senhor e cumprir os seus mandamentos? Quanto isso revela o seu amor por si mesmo ou pelo Senhor, o seu povo e a sua palavra? No nosso texto aqui, nós vemos que a responsabilidade do ministro de Deus é de não se envergonhar, mas de se orgulhar do testemunho do povo e também do evangelho do Senhor. Existem 3 áreas em que todos nós, como cristãos, somos constantemente tentados a nos envergonharmos. E devemos cuidar para não cairmos em nenhuma dessas tentações. Somos tentados a nos envergonharmos, em primeiro lugar, meus irmãos, do testemunho do Senhor. O Senhor Jesus, ele alertou os seus seguidores a respeito do perigo de nos envergonharmos dele. Nós lemos no Evangelho de Marcos: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Paulo, logo no primeiro versículo nosso aqui, no versículo de número 8, ele exorta a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do Senhor. Essa palavra de Jesus aqui, meus irmãos, em Marcos 8:38, é uma palavra muito dura. Ele afirma que terá vergonha daquele que teve vergonha dele, quando vier na sua glória. Às vezes, o meio em que nós vivemos, uma geração pervertida e adúltera e pecadora, nos leva a termos vergonha de nos identificarmos com Cristo. Todo mundo é crente e fiel dentro da igreja. Todos livremente formam um lindo coral, como o pastor André falou aqui, de louvor ao nosso Senhor. Agora, é muito fácil ser crente aqui. Difícil é ser crente e dar testemunho do Senhor no trabalho, na escola, na faculdade. Você tem continuado a louvar o nome do Senhor quando você sai por aquela porta? Deus continua sendo o motivo do teu louvor, da tua adoração. Você se identifica com Ele só aqui, onde todo mundo se diz cristão. Ou lá fora no teu trabalho, quando talvez você seja a minoria, ali você também se identifica como filho de Deus. Você tem exaltado a pessoa de Jesus aonde você está? Ou você tem sentido vergonha de Jesus no seu dia a dia? O testemunho do Senhor, aqui, meus irmãos, é o testemunho concernente ao Senhor, a sua pessoa, a sua obra, a sua vitória, e devemos afirmar com orgulho quem Ele é e aquilo que Ele fez por nós e ainda fará por nós. Como alguém pode ter vergonha de alguém que, sendo glorioso, abriu mão da sua glória e assumiu a forma humana, veio como servo, morreu uma morte sangrenta e violenta para nos resgatar da morte, do diabo, do pecado? Testemunhemos de Cristo, custe o que custar. Jesus é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Precisamos nos identificar com Ele em todo o tempo, em todo o tempo. O que pode lhe custar testemunhar de Jesus hoje, aqui no Brasil? Perder amigos, perder o seu emprego, perder a sua popularidade, ser abandonado pelo grupinho. Quem é que estava exortando Timóteo a não se envergonhar do Senhor Jesus? Paulo. Paulo escrevia de uma masmorra. Timóteo estava desfrutando de liberdade. Paulo enfrentava a decapitação por causa do Evangelho. Timóteo, um pouco mais do que o ridículo. Paulo, ele não diz: Timóteo, sofra pelo Senhor. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, suporta comigo o sofrimento. Não é alguém que está dizendo: seja corajoso, dê testemunho do Senhor, enquanto ele coloca a perna para cima e é igual placa de trânsito, aponta o caminho, mas ela mesmo não sai do canto. Não, Paulo, ele está
sofrendo por causa do Evangelho, por causa do testemunho do Senhor. E ele, como pai espiritual de Timóteo, exorta esse jovem pastor a, no poder do Espírito Santo, com poder, amor e moderação, por causa do novo nascimento dele e do dom espiritual que Deus havia concedido a ele, a dar testemunho do Senhor, a agir como crente sem vergonha para aquilo que é de Deus. Nós fortalecemos a nossa determinação quando paramos de nos importar com o que os outros pensam e deixamos de lado o nosso medo das consequências enquanto exibimos abertamente o Evangelho. Timóteo não deveria envergonhar-se de Cristo, do testemunho do nosso Senhor. E cada cristão é uma testemunha de Jesus. E o testemunho cristão é essencialmente um testemunho tanto para Cristo como de Cristo. Assim, cada cristão deve estar pronto e desejoso, se necessário, a se fazer de louco por causa de Jesus. 1 Coríntios 4, versículo 10, diz que a pregação da cruz é loucura para os que se perdem. E aqueles que pregam que é loucura para os outros se tornam loucos à vista destes outros. Por ninguém mais se diz que alguém se deva dispor a passar por um louco, somente por Jesus. Podemos ser loucos por Ele. Eu já julguei como loucos muitos cristãos que entravam em ônibus e começavam a pregar o Evangelho e entregar folheto evangelístico. Você já fez isso? Eu já fiz isso. Eu já julguei como louco pessoas assim. Até que, em determinado momento, eu era o louco que um dia julguei. Eu estava no meio de um ônibus pregando a todo mundo que Jesus era o meu Salvador. É assim. Seja um louco por Cristo. Quando eu saí da cirurgia, o doutor Cláudio, ele chegou no outro dia para mim, ele foi tirar o dreno, e disse: pastor, o senhor se lembra de alguma coisa depois da cirurgia? Que a gente sai da cirurgia meio grogue ali, né? Por causa da anestesia geral. Eu disse: é pouca coisa, doutor Cláudio. Ele disse: rapaz, não se fala em outra coisa aqui no hospital. Eu disse: é o que é? E já fiquei preocupado, né? Ele disse: é do paciente que saiu da cirurgia falando que Jesus salvava todo mundo. Que as pessoas tinham que crer em Jesus. Eu disse: disso eu me lembro. Disso eu me lembro. Eu disse: talvez Deus tenha me dado exatamente essa enfermidade para apresentar o Evangelho dele a alguma pessoa naquele hospital, que estaria ali naquele momento e que precisava ouvir de Cristo. Então eu não podia deixar passar a oportunidade de falar do Senhor e de dar testemunho do Senhor para todos que estavam ali dentro. E ele falou: o pessoal achou estranho porque ninguém está acostumado com isso. Eu disse: é. E às vezes a gente não tem o costume de dar testemunho do Senhor. Nós somos chamados a darmos testemunhos do Senhor. Uma das coisas que eu, como pastor, me preocupo muito é porque a igreja tem crescido. E nós louvamos a Deus por isso. Mas ela cresce sem a gente fazer nada. O que a gente faz é pregar, é ensinar, é viver a vida cristã aqui dentro das paredes. Mas eu me incomodo, porque eu queria que a gente estivesse no Eixão, eu queria que a gente estivesse no parque, eu queria que os grupos pequenos tivessem cadeiras vazias e vocês pudessem chamar os seus vizinhos nos seus prédios, dos seus blocos, da sua casa, do seu condomínio. E a porta de entrada da igreja não fosse o culto, mas o envolvimento e o engajamento dos crentes na vida de outros crentes, de outras pessoas que não conhecem o Senhor. Nós temos nos acomodado e não temos dado testemunho do Senhor onde Deus nos plantou. Avalie sua vida. Se o mundo te julga por causa de Cristo, saiba que Cristo julgará o mundo e se envergonhará de todo aquele que teve oportunidade de se identificar com Ele e não fez. Disponha-se a ser considerado um radical, a ser considerada uma radical, um louco, uma louca por amor de Jesus Cristo. Louco de verdade é aquele que troca a glória de Cristo pela glória dos homens. Segundo lugar, a responsabilidade do ministro de Deus e de todo crente também é de não cair na tentação de se envergonhar, meus irmãos, do povo do Senhor.
O apóstolo Paulo diz que ele não deveria, portanto, se envergonhar do testemunho do Senhor e nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário. Veja só, quem geralmente tem vergonha de Cristo também tem vergonha do povo e dos ministros de Cristo. Timóteo é exortado aqui por Paulo a não se envergonhar dos que sofrem por causa de Cristo. O povo de Cristo está ligado a Cristo. E rejeitar o seu povo é rejeitar também a sua pessoa. Que rejeita o corpo de Cristo, rejeita Cristo, que é o cabeça do seu corpo. Quando Paulo, antes do encontro de Cristo, antes de se converter, teve um encontro com Jesus em Damasco, na estrada para quem vai para Damasco, o Senhor Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus. Paulo estava perseguindo a igreja de Jesus. Perseguir a igreja de Jesus é a mesma coisa de perseguir Jesus. Se levantar contra a igreja de Jesus é se levantar contra Jesus. Ter vergonha do povo do Senhor é ter vergonha do Senhor da igreja. Paulo estava preso. Estava. Você teria vergonha de alguém que está preso? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 em diante, vai falar que nenhum de nós deve sofrer como malfeitor, como ladrão, como alguém que se intromete na vida dos outros. Não. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorificai a Deus com esse nome. Nós precisamos glorificar a Deus com o nome de cristão. E Paulo estava glorificando o nome de Cristo pelo fato de estar sofrendo por causa de Cristo. Ele não estava sofrendo por ser bandido, ladrão, assassino, mas por causa de Jesus, por causa do seu evangelho. A sua prisão foi ocasionada por fidelidade, pelo amor que ele tinha tanto por Cristo como também pelo seu povo. Em Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Por amor aos gentios, ele estava preso como prisioneiro de Cristo. Ele afirma aqui que é um encarcerado de Cristo. Antes de ser prisioneiro de Nero, do império, ele era um prisioneiro de Cristo. A sua alma, a sua vida estava aprisionada a Cristo. Ele jamais poderia se ver livre de Jesus. E a razão do seu encarceramento em Roma, do seu sofrimento, que ele sempre diz que é breve e momentâneo comparado com o peso de glória que seria revelado na vida dele, era por causa de Cristo. O crente que se envergonha do nome de Cristo não é aquele, o crente que envergonha o nome de Cristo, não é aquele que sofre por causa de Cristo e da sua obra, mas aquele que não paga o preço de se identificar com aquele que confessa ser o seu Senhor. Esse sim envergonha o nome de Cristo. Se você sofre por causa do nome de Cristo e você está preso, você foi mandado embora porque você defendeu valores cristãos, mandado embora do seu trabalho, talvez até da sua casa, isso não tem vergonha nenhuma. Isso é motivo de louvor. Você está glorificando a Deus com o nome de cristão que você carrega. Agora, se você permanece no emprego, fazendo coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus, desonrando a Cristo, e você está lá como um excelente profissional aos olhos do mundo, você é uma vergonha para o Evangelho. Já falei isso aqui, não posso ficar dando nome nas circunstâncias, mas nós já tivemos irmãos aqui que foram forçados ou tentados a forçar, ser tentado a fazer algo contrário à sua consciência e contra a lei. E ele disse: eu não vou fazer isso. Se você não tem opção, a diretoria de São Paulo mandou você fazer isso. Se eu tenho opção, eu posso pedir demissão. Posso pedir demissão. E um dia depois veio uma auditoria da França para olhar o trabalho que estava sendo realizado aqui em Brasília. E ele compartilhou com essa pessoa, que foi para São Paulo, descascou todo mundo. A empresa teve um prejuízo milionário, porque essa pessoa não fez aquilo que a diretoria queria que ele fizesse, mas estava errado.
Ele estava disposto a perder o seu emprego para não fazer nada de errado. Consequência, ele perdeu o emprego, mas foi promovido para a empresa que manda na empresa de São Paulo. Deus honrou, mas poderia não ter honrado. Ele poderia não ter sido promovido. E ele estava disposto a perder o emprego para fazer aquilo que era certo. Isso glorifica o nome de Deus. Isso glorifica, sem dúvida alguma, o nome do Senhor. Timóteo não só não deveria ter vergonha do povo de Deus, no caso específico aqui do apóstolo Paulo, mas deveria se associar com ele no sofrimento em favor do testemunho a respeito de Cristo. Paulo poderia estar preso, mas sua alma está livre. Timóteo estava livre, mas se não tomasse cuidado, poderia ter a sua alma presa aos cuidados do mundo e sentir vergonha do testemunho do Senhor e do povo do Senhor. Diferente do que alguns pregam hoje em dia, o chamado para pertencer e se identificar com Cristo, muitas vezes, resultará em perseguição. E essa perseguição, esse sofrimento, meus irmãos, deve ser sempre encarado por nós como uma graça concedida por Deus e também uma autenticação de uma vida piedosa de um crente fiel. Em Filipenses capítulo 1, no finalzinho do capítulo, versículo 29, Paulo vai dizer que a nós foi dado a graça não somente de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. E Paulo diz também em 2 Timóteo 3,12 que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Não é talvez seja, vai ser perseguido. Timóteo, ao invés de se esconder, se acovardar, deveria abraçar o sofrimento e se associar com Paulo em favor do Evangelho. Você está disposto a sofrer por amor ao Evangelho? Você está disposto a sofrer para pregar o Evangelho e dar testemunho do Senhor e se identificar com o povo de Deus? Eu queria que vocês lessem mais sobre igreja perseguida. Leiam sobre missões portas abertas. Veja o que Deus está fazendo através da vida de irmãos queridos nossos que estão pregando o Evangelho em países fechados. Quando eu estive ali no Egito, foi a primeira vez que eu fui num culto, onde, para entrar no culto, eu tinha que passar por uma porta de detector de metal. Tinha um policial na frente com uma metralhadora. E a gente tinha que entrar no culto e cultuar o Senhor daquela forma. Porque 3 anos atrás, numa Páscoa, um radical islâmico entrou no culto, se explodiu e matou 40 cristãos. Talvez você diria, pastor, por que eles não ficam em casa, né? Hoje tem culto online. Eles ficam em casa, fica mais seguro. A questão não é segurança, a questão é obediência. Deus manda a igreja se reunir. Deus manda o seu povo estar junto para adorá-lo em comunidade, para se juntar para ouvir a palavra de Deus. E o povo está ali, pagando o preço, disposto inclusive a morrer por dar testemunho do Senhor. Testemunho do Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira área em que todos nós somos tentados a nos envergonharmos é do Evangelho do Senhor. Às vezes temos vergonha do testemunho do Senhor, do povo do Senhor e do Evangelho do Senhor. Paulo vai dizer, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Não é participa comigo dos sofrimentos por participar porque eu sou um cara legal. Não, não é em favor de Paulo, é em favor do Evangelho, que é segundo o poder de Deus. Timóteo não deve, portanto, envergonhar-se do Evangelho, mas tomar parte no sofrimento por ele. Sendo fraco em si, ele poderia ser fortalecido pelo poder de Deus e, assim, inclusive, suportar os sofrimentos. E isso era necessário, pois o Evangelho de Cristo crucificado, loucura para alguns e pedra de tropeço para outros, sempre despertou oposição. Sempre. Pregue sobre prosperidade, sobre cura. Dê balinha às pessoas que vêm para o templo. E você vai ter gente feliz, sorrindo, alegre com você.
Comece a pregar sobre Cristo, combata o pecado, denuncie o pecado, e você vai ver o pessoal se levantar contra você. Fale que em Cristo é que o homem tem salvação, e somente em Jesus. Não é mais uma opção. Ah, legal, tem salvação em Jesus também? Que massa! Mas aqui também, aqui também, aqui também. Ah, cada um tem seu caminho. Não. Seu caminho está errado, o seu está errado, o seu está errado. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que todos nós sejamos salvos, senão Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é pela sua religião, não é pelas suas ofertas, não é pela sua caridade, não é por nada disso, é somente por Jesus. E fora de Jesus, já era. Não, mas isso é muito radical. É mesmo. É mesmo. É só Cristo ou nada. Ou entra por esse caminho ou está perdido. O salário do pecado continua sendo a morte. Morte eterna. Separação de Deus. Mas a salvação ainda continua sendo um dom gratuito de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que promessa maravilhosa, meus irmãos, nós temos aqui, de saber que o Deus que comissiona também capacita. O poder de Deus foi concedido à sua igreja para testemunhar. Nós vivemos em favor do Evangelho e confiantes também no poder de Deus que nos capacita a pregarmos esse Evangelho. Quando os discípulos estavam em Jerusalém, o Espírito Santo ainda não tinha descido, Jesus disse à sua igreja, aos seus discípulos, não saiam daqui, até que do alto sejais revestidos de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor nunca nos mandou sem poder. Ele nunca disse, vai e pregue. Não, espera, recebe poder, e aí depois você sai e prega. Uma coisa é você querer agir na obra de Deus sem o poder de Deus. Outra coisa é você servir ao Senhor com o poder que Ele dá. É como se você fosse para a praia, imagina você lá em Noronha mergulhando, porque você mergulha, eu não. Por que não, pastor? Porque tem tubarão lá. Ah, mas de lá não morde você, vai morder a mim. Com certeza. Então você vai mergulhar lá e você vai mergulhar de snorkel. Aí está ali. Que experiência fantástica, né? Não, fantástico é se você colocar aquela roupa de mergulho, colocar o cilindro de oxigênio, e aí você mergulha. E você vai lá para baixo, e você fica um tempão ali embaixo, vendo as belezas ali de baixo, vendo os tubarões passar pertinho de você, se arrepiando todinho, né? Ali, que maravilha! Mas isso é uma experiência fantástica. Isso faz com que você fique ali, desfrute daquela experiência e saia tranquilo. Agora, mergulhar sem oxigênio, mergulhar só de snorkel, não dá a ninguém essa experiência de quem mergulha com cilindro de oxigênio. Às vezes, servir ao Senhor e se identificar com Ele e com a pregação do seu Evangelho tem sido difícil demais para muita gente, porque estão agindo no poder da carne e não no poder que vem de Deus, não na força do Espírito. Quando andamos pelo Espírito, andamos no poder que Deus dá. Então, conciliamos dois poderes de Deus, o poder do Espírito e o poder do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, o Evangelho pelo qual nós vivemos, né, e somos confiantes nesse poder que Deus concede, é apresentado por Paulo, pelo menos de três maneiras. Paulo, ele apresenta aqui a essência da salvação por meio do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é essencialmente as boas novas de salvação. Os anjos anunciaram o nascimento do Salvador, que é Cristo, o Senhor, Lucas 2, 10 a 11. Se associar ao Evangelho é estar comprometido com o Evangelho da vossa salvação. Não podemos olhar para a salvação de forma restrita, mas ampla também.
Quando a gente fala de salvação, às vezes nós pensamos sempre de salvação eterna. E isso, com certeza, é um dos aspectos que o Evangelho ele abrange. Mas ele nos salva de uma forma muito mais ampla do que simplesmente uma salvação eterna. A salvação proporcionada pelo Evangelho abrange o passado, o presente e também o futuro. Ele nos salvou e isso aponta para o perdão dos nossos pecados. Quando ouvimos o Evangelho da nossa salvação e cremos nele, Deus nos sela com o Espírito Santo e perdoa todo o nosso pecado. Todo escrito de dívida que é contra nós é removido e cravado na cruz. É por meio do Evangelho. É por meio da fé nas boas novas de que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não imputando mais aos homens as suas transgressões, mas imputando aos homens que creem em Jesus a justiça dele. Que extraordinário! O Evangelho aponta para o perdão que Deus nos deu lá no passado, mas ele também nos chamou com santa vocação. E isso aponta para a obra que Deus está fazendo em nós, no presente, e também a nossa responsabilidade diante dele. Quando, por meio do Evangelho, Deus nos salvou, ele também nos chamou com santa vocação. Todos aqueles que foram chamados por Deus para a salvação, também foram chamados por Deus para a santificação. Deus espera que eu e você sejamos como novas criaturas mesmo, e vivamos nas boas obras que Ele, de antemão, meus irmãos, preparou para que eu e você andássemos nelas. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante a sua face, perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, nos quais temos a remissão dos nossos pecados pelo seu sangue. O sacrifício de Jesus na cruz, o sangue derramado na cruz e a obra extraordinária de Deus de nos escolher antes da fundação do mundo pela sua própria determinação e graça, não pela minha determinação, não pelas minhas obras, mas pela determinação, escolha e soberania dele. Ele me escolheu e de graça me abraçou. E Ele me perdoou, mas ao mesmo tempo me vocacionou para uma vida santa. Todos aqueles que dizem que foram eleitos por Deus, também foram eleitos para a santificação. Se você está dizendo que Deus te escolheu e você é um salvo, perdoado, mas não tem uma vida bonita diante de Deus, você não vive em santidade diante de Deus, eu queria que você reavaliasse essa sua eleição. Porque o Deus que elege trabalha no nosso coração, transforma o nosso interior, muda a nossa vontade, o nosso pensamento, os nossos desejos. Ele efetua em nós o querer e nos dá a capacidade de realizar. Se antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo para andarmos nas boas obras que Ele de antemão preparou. Meus irmãos, que coisa extraordinária! Eu e você podemos e devemos andar em novidade de vida porque somos de Jesus. Mas a salvação não abrange apenas o aspecto passado e presente. Ela também abrange os aspectos futuros. Jesus, Ele trouxe à luz a vida e também a imortalidade. E isso aponta para a nossa esperança de passarmos a eternidade em comunhão com Ele. Ele trouxe à luz a vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Que coisa extraordinária. Se Ele era a vida e a vida era a luz dos homens, Ele traz à luz a própria vida, que é Ele, e a imortalidade por meio da sua ressurreição dentre os mortos. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o nosso corpo mortal por meio do seu Santo Espírito que em nós habita. Que extraordinário, irmãos! Que extraordinário! Um dia, isso tudo vai ser glorificado. Não vou ser mais gordo,
Câncer? Não vai ter mais. Careca, eu acho que também não. Esses dias eu achei joias. Pastor, tem gente careca e tem gente que tem a cabeça igual piscina. Mas como assim, cabeça igual piscina? Não, está tudo cheio, mas dá para ver o fundo. Ah, esse é outro tipo de careca que eu não conhecia. Rapaz, vai ter tudo novo. Paulo diz também em Romanos que nós, juntamente com a natureza que foi entregue à vaidade por causa do pecado, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, pois na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê, como é que se espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós o aguardamos. E aguardamos sim, meus irmãos, com paciência, com muita esperança, com vigor no nosso coração, o dia em que esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade. Que aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E o mal, o pecado, a morte não mais terá efeito, porque Ele venceu. Ele venceu de uma vez por todas. Ele levou sobre si a nossa maldição, o nosso pecado, mas Ele vive, Ele ressuscitou e expandiu ao mundo a oportunidade de viver com Ele por toda a eternidade, por meio desse evangelho que nós não podemos ter vergonha. Ninguém será salvo se a igreja do Senhor se omitir da sua responsabilidade de pregar o evangelho. Porque é por meio da pregação do evangelho, meus irmãos, que Deus traz à luz a vida e a imortalidade. Porque é o evangelho que fala de Cristo e daquilo que Ele fez, daquilo que Ele é, da vitória dEle sobre a morte. Ele também vai falar sobre a origem da salvação. De onde provém tão grande salvação, e Paulo revela a incapacidade humana, a grandeza de Deus e o amor de Cristo. A salvação não provém do esforço humano, não é segundo as nossas obras. Ninguém jamais vai se gloriar diante de Deus por causa das suas obras de justiça. Nenhuma pessoa jamais vai receber o favor de Deus por qualquer coisa que tenha feito. Os homens estão mortos nos seus delitos e pecados, são incapazes de fazer qualquer coisa que os justifique. Suas obras de justiça não passam de trapos de imundícia, como diz Isaías 64:6. A salvação é uma obra de Deus e revela a grandeza dEle. Dentre os maravilhosos atributos de Deus revelados na nossa salvação, estão a soberania, a graça e também a eternidade. Foi pela sua própria determinação que Ele nos salvou. Em Tito 1:1, lemos que a fé é dos eleitos de Deus. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Seu favor imerecido, sua graça alcançou no presente aquele que desde antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, já haviam sido destinados para a salvação. A nossa salvação, fruto da predestinação e da eleição de Deus, pertence à eternidade e não ao tempo. Desde antes dos tempos eternos, Ele nos escolheu. Ele prometeu a vida eterna antes dos tempos eternos, é o que vimos na nossa classe aqui na análise bíblica de Tito. O favor divino não foi dado, não conquistado. Sempre é graça e não merecimento. Tem a ver com a performance de Deus e não com a nossa. A doutrina da eleição pode ser muito difícil de ser entendida devido à nossa mente limitada. Mas ela tem pelo menos dois grandes objetivos que sabiamente Stott nos lembra. De um lado, ela desperta a nossa profunda humildade e gratidão, por excluir todo orgulho próprio. De outro lado, traz paz e segurança, porque nada pode acalmar os nossos temores pela nossa própria estabilidade, como o conhecimento de que a nossa segurança depende, em última análise, não de nós mesmos, mas da própria determinação e graça de Deus. Se eu pudesse perder minha salvação, já teria perdido. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. A obra de salvação também revela o amor de Cristo. Ele mesmo, Cristo Jesus, é o fundamento da salvação. Essa salvação, meus irmãos, nos foi dada em Cristo e manifestada pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Como disse Stott, os dois estágios divinos foram em e através de Jesus Cristo. A dádiva foi eterna e secreta, mas a manifestação dessa salvação
foi histórica e foi pública. Por meio da sua morte na cruz, Cristo nos substituiu e recebeu sobre si mesmo a ira que deveria ser derramada em nós. Deus condenou na carne do seu Filho o pecado. Seu sangue foi vertido para a remissão dos nossos pecados e para criar um novo e vivo caminho até o Senhor. Mas aquele que morreu também ressuscitou. Por meio da sua ressurreição, o que é que aconteceu? Primeiramente, destruiu a morte, imediatamente trouxe luz à vida e à imortalidade. Sabemos que tudo isso por causa do Evangelho que foi pregado, o mesmo Evangelho com o qual Timóteo deveria se identificar. A morte, meus irmãos, é a condição humana depois da queda, porque o salário do pecado é a morte. E a morte, ele assume sempre 3 aspectos nas Escrituras. A morte física, né, a alma separada do corpo, a morte espiritual, que é a alma separada de Deus, e a morte eterna, que é a alma e o corpo separados de Deus para sempre. Essa é a triste situação do homem, triste, mas justa situação do homem, porque uma vez que pecaram, merecem a justiça de Deus. Entretanto, Cristo destruiu a morte, e isso fez com que eu e você estivéssemos livres dela. Mas esse livre quer dizer o quê? Que nós não morremos mais? Ainda não. Ela ainda é um inimigo a ser vencido. Mas Cristo venceu a morte e anulou o seu pavor sobre todos aqueles que creem nele. Ela não tem mais força, a morte não tem mais nenhum aguilhão. O apóstolo Paulo, falando sobre a vitória de Cristo sobre a morte, escreveu em 1 Coríntios 15, 50, 58, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sempre que a ressurreição de Cristo é exaltada, a igreja também é exortada a viver intensamente para o Senhor, aguardando a bendita esperança da vida eterna. Em Cristo já experimentamos da verdadeira vida, mas desfrutaremos também da imortalidade. E nós aguardamos isso com esperança. Concluindo então, meus irmãos, não precisamos ter vergonha de Cristo, do povo de Cristo e do Evangelho de Cristo. Pelo contrário, devemos ter orgulho de sermos identificados como aqueles que experimentaram perdão dos pecados, que estão sendo santificados pelo Senhor e experimentam vida abundante e têm viva esperança. Não importa as consequências da obediência, que a obediência possa trazer, para Cristo e por Cristo devemos viver. Seja um crente sem vergonha. Como você dá testemunho da pessoa do Senhor? De que maneira você tem demonstrado vergonha pelo povo do Senhor? Em algum momento você já sentiu vergonha de compartilhar o Evangelho de Deus? Pense nisso, reflita nisso. Se sim, peça perdão, mude de atitude. E seja sem vergonha no bom sentido da palavra, nas coisas concernentes ao Senhor. Não se envergonhe do testemunho do Senhor,
do povo do Senhor e do evangelho dele. Amém? Vamos orar. Senhor querido, muito obrigado pela tua palavra. Aplica ela no nosso coração. Peço ao Senhor perdão pelas vezes que eu, pastor Eduardo, senti vergonha e não falei do teu evangelho. Me calei, Senhor, quando eu poderia ter falado. Peço perdão ao Senhor e peço que o Senhor me ajude. Que o Espírito do Senhor, que dá poder à tua igreja, conceda poder, amor e moderação a mim. E que, com base nesse poder, eu possa anunciar o poder de Deus, que é o evangelho. Poder para salvar todo aquele que crê. Dá a nós, Senhor. Dá a nós esse poder. Dá a nós, ó Deus, essa alegria, esse orgulho de nos identificarmos contigo, com o teu povo e com a tua palavra. Que o Senhor encontre em cada um de nós, crentes fiéis, na administração do bom depósito de Cristo que foi confiado a nós. O Senhor nos reconciliou consigo, nos deu o ministério da reconciliação e também nos confiou essa palavra da reconciliação. Então, que sejamos, ó Deus, encontrados pelo Senhor como dispenseiros fiéis dessa palavra de salvação, dessa palavra que traz vida eterna a todo aquele que crê. Usa a nossa vida, usa a nossa igreja, ó Deus, para levar esperança àqueles que não têm, para levar vida àqueles que estão na morte, para levar luz àqueles que estão nas trevas. Se Jesus trouxe a luz, a vida e a imortalidade, e nós sabemos disso por causa da pregação do Evangelho que nos alcançou, que essa mesma pregação possa também trazer luz, vida, esperança àqueles que ainda não conhecem de Cristo. Faz da nossa igreja uma igreja missionária, não só que investe em missões, mas que também prega onde está. Que ali, Senhor, onde o Senhor tem nos plantado, que ali sejamos arautos do Senhor e testemunhas vivas da pessoa, do povo e da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé. Meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém e amém. Convido o pessoal para ir comigo lá na frente, tá?